Bom, o que você faria se você soubesse as exatas habilidades que você precisa desenvolver para construir riqueza nos próximos 2 anos? Bom, esse vídeo não é o que parece, eu não tô aqui para te ensinar fórmula mágica, eu não tô aqui para ostentar milhões, até porque eu não ostento carro de luxo, eu não ostento casa, eu nunca mostro isso na internet, mas eu tô aqui para verdadeiramente te passar do meu caderno pessoal as habilidades que eu gostaria de ter ouvido e ter aprendido de outras pessoas durante a minha jornada. Eu não cheguei lá ainda, eu tô em processo de aprendizado como você, mas isso aqui eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Esse vídeo provavelmente não vai ter milhares ou milhões de views, até porque o brasileiro não gosta muito desse tipo de conteúdo. Eles preferem a ostentação, né? Preferem carro. Quando vai falar de riqueza, de prosperidade, eles preferem ver casas, aviões e carros. Mas se tiver uma visualização nesse vídeo, já tá o suficiente pra mim. Até porque, antes de iniciar esse vídeo com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 conhecimentos que eu anotei aqui, eu pedi pra Deus que trouxesse as palavras certas pra minha boca, para que eu consiga comunicar o que tá na minha cabeça pra você. O principal cerne desse vídeo é isso. Eu preciso tirar isso que tá na minha cabeça, esses aprendizados, e passar para você de alguma forma. Então eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para encurtar teu tempo. Essa é a verdade. A primeira coisa que eu preciso te dizer, e aqui já é o passo número 1, né, já é a habilidade número 1, é que apesar de eu te falar que você vai construir alguns milhões nos próximos anos, vai construir riqueza, o dinheiro ele não te dá a paz. E isso é muito louco, principalmente quando você não tem dinheiro, porque você tá sempre correndo atrás dele, né? Então quando você não tem dinheiro, você tá sempre correndo atrás do dinheiro e você acredita que a hora que você alcançar determinada quantia de dinheiro, você vai ser feliz ou você vai ter paz. E essa é a maior ilusão possível, porque o dinheiro por si só, ele não te dá a paz, e o pior, o dinheiro por si só, ele tira a sua paz. Porque a pessoa que não sabe como fazer mais dinheiro, se ela tiver uma determinada quantia, ela vai ficar preocupada em perder. E isso aqui é muito doido, né? Porque as pessoas estimulam metas de, putz, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter 2 milhões, eu quero ter 5 milhões, eu quero ter, sei lá, X milhões, e não deveria ser o objetivo das pessoas. Porque o dinheiro por si só, ele não traz paz. E eu aprendi uma coisa, isso aqui talvez seja um dos melhores aprendizados deste vídeo, o que te dá paz é você entender que você tem a habilidade de fazer dinheiro, o que é totalmente diferente de quantia de dinheiro que você tem. Você pode ter R$1 milhão na conta que você tem certeza absoluta vai olhar e não vai dormir tranquilo, porque se esse dinheiro começar a diminuir, você não aprender e não entender como ganhar mais ou como fazer mais, você vai ter a mesma preocupação de uma pessoa que não tem, de uma pessoa que não tem nada. Então o principal ponto aqui é você aprender uma habilidade que te permite fazer dinheiro. Então por mais que você não tenha a quantidade de dinheiro que você quer ainda, se você tem a habilidade, se você sabe que com aquela habilidade você consegue fazer dinheiro, é só uma questão de tempo para você chegar lá. E já linkando com a segunda coisa que eu preciso te dizer aqui, R$1 milhão, R$2 milhões hoje não é nada perto do que já foi. Então se a gente pega hoje 5 a 6 anos atrás, 2018, 2019, o dinheiro valia muito. Então quem tinha R$1 milhão, R$2 milhões vivia muito bem, assim, tipo, tava praticamente feito na vida. Só que por conta da desvalorização do dinheiro, do aumento dos preços, da inflação, hoje R$1 milhão, R$2 milhões não é muito dinheiro. Principalmente para uma empresa. Então uma empresa que fatura R$1 milhão, R$2 milhões é uma empresa que, assim, ela nem começou a rodar direito ainda. Então se você mora numa capital e você vai comprar um apartamento de 45 metros quadrados, você vai perceber que ele custa R$1 milhão, R$1 milhão e meio, quase R$2 milhões, dependendo de onde você tá. Então não é tanto dinheiro assim. Principalmente, se você já fez R$1 milhão, deixa aqui nos comentários e conta a tua experiência. Depois que você faz o primeiro milhão, você olha e você fala, putz, eu tenho certeza que a minha vida não tá resolvida ainda. Isso aqui não é nem 10% do que eu preciso, nem 5% do que eu preciso fazer para conseguir ter uma vida mais confortável. E eu sei que parece desconfortante você ouvir isso quando você não tem esse dinheiro. Mas quando você chega lá, você percebe que, putz, parece que com a inflação, enfim, com tudo que acontece no nosso país e no mundo, você tá sempre correndo atrás de uma meta e quando você alcança essa meta, você percebe que ela já não vale mais como valia antes. E você precisa ir mais, e mais, e mais, e mais. É por isso que eu disse que a habilidade número 1 é a habilidade de fazer dinheiro. Seja aprendendo a vender, seja aprendendo a se comunicar, seja aprendendo a influenciar outras pessoas. E você tem esse conhecimento, né? Você tem a máquina para construir essa riqueza. Quantos casos você já viu de pessoas que ganham lá o Big Brother ou que ganham na loteria e aí 1, 2, 3 anos depois a pessoa já não tem mais nada porque ela não soube cuidar desse dinheiro, né? Ela não adquiriu a habilidade de fazer mais, ela simplesmente recebeu um montante e como ela não sabia fazer mais, esse montante foi diminuindo, até a pessoa ficar pobre novamente. Então, esses dois pontos aqui pegam muito e eu gostaria de ter ouvido isso daqui antes. E aqui agora eu entro num ponto bem delicado porque 98, 99% das pessoas trabalha em uma coisa que eu chamo de trabalho descartável. O que é o trabalho descartável? É quando você trabalha, você recebe por aquilo que você trabalhou, mas para você receber de novo, você precisa trabalhar de novo. E aqui, provavelmente, muitas pessoas vão se identificar. Talvez você ganhe bem, talvez você tenha um salário magnífico, talvez você tenha uma empresa e você receba um bom dinheiro dessa empresa, maior do que a média das pessoas, mas se você olha para sua empresa hoje, e você percebe que você não pode parar de trabalhar porque senão você para de receber, você tem um trabalho que eu chamo de trabalho
descartável. E esse é um dos trabalhos mais perigosos que tem, porque eventualmente você não vai conseguir trabalhar mais. Seja porque você envelheceu, seja porque você cansou, seja porque você precisou. Então você tem N motivos que podem atrapalhar você na sua jornada. E se você depende do seu trabalho para receber, você tem um trabalho descartável. Você precisa trabalhar de novo e de novo e de novo para receber, de novo, de novo, de novo. E o dia que você para de trabalhar, você para de receber. Ah, Matheus, mas todos os trabalhos são assim. Eu concordo que a maior parte deles são assim. Mas existe pelo menos algumas maneiras, poucas eu sei, de você sair dessa corrida dos ratos, que é construindo ativos de trabalho, que é diferente do trabalho descartável. Então, vou te dar um exemplo bem simples para você entender esse ponto. Imagina um gestor de tráfego, é uma profissão muito nova, começou recente, deve ter aí uns 3 ou 4 anos. O gestor de tráfego normalmente recebe muito bem, comparado com serviços tradicionais. Então, uma pessoa que está iniciando agora na gestão de tráfego, ela faz lá os seus 3, 4, 5, 6 mil reais por mês. Só que, se você perceber, o gestor de tráfego, quando para de prestar o serviço dele, ou seja, ele para de vender o tempo dele, ele para de receber. Então, o gestor de tráfego é uma pessoa que troca tempo por dinheiro. E é um dos trabalhos mais perigosos que nós temos, porque você tem uma quantidade limitada de tempo no seu dia e uma quantidade limitada de tempo na sua vida. E esse tempo você tem que usar da melhor maneira possível. O que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um software. Então, esse é um dos motivos da gente estar construindo a startup bilionária aqui, que é o ChatFunnel, que é um software. O software, você usa o seu tempo para construí-lo. Então, você constrói esse software e você começa a comercializar ele. Quando você começa a comercializar ele, as pessoas pagam por aquilo que você construiu. Só que se eu parar de construir, as pessoas vão continuar pagando por aquilo que foi construído. Eu sei que eu dei um exemplo bem distante aqui, não é todo mundo que tem dinheiro ou energia para construir um software ou equipe e tal. Demanda muito dinheiro e energia mesmo, então a gente tem uma equipe gigante aqui, a gente gastou alguns milhões já no ChatFunnel para desenvolver ele, mas um outro exemplo mais simples do que isso são os infoprodutos. Estava lendo um livro de um colega meu chamado Hernan Vasquez e ele me contou que ele escreveu esse livro e ele demorou, 45 minutos para escrever o livro ali, usou um pouquinho de IA para ajudar ele a dissecar melhor as coisas, e esse livro vende todos os dias. Então ele trabalhou durante um tempo para construir o livro, mas o livro continua dando retorno para ele até hoje. Isso é uma forma, né, de você construir com o seu trabalho um ativo. E talvez esse aqui seja o ponto mais importante do vídeo e dos vídeos que eu já fiz até hoje, porque se você entende a diferença do trabalho descartável pro trabalho que constrói ativos, você entende a fórmula para você não mais depender do seu tempo para ganhar dinheiro, o que é a fórmula da riqueza, porque se você ganha dinheiro sem depender do teu tempo, é só você escalar isso para você conseguir fazer cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porque uma pessoa que continua trocando tempo por dinheiro e continua trabalhando em um trabalho descartável, para ela dobrar, triplicar a quantidade de dinheiro que ela ganha no mês, ela precisa dobrar ou triplicar a quantidade de horas ou de trabalho que ela tem no mês. Então, quando você entende que para você se tornar verdadeiramente rico, você precisa, primeiro, gastar menos do que você ganha. Segundo, construir ativos ao invés de trabalhar em trabalhos descartáveis. Você entende a fórmula que você tem que seguir ou pelo menos começar a construir a partir de agora para você se tornar verdadeiramente livre e verdadeiramente rico. Bom, eu vou fazer agora, no dia 30 e 31 de agosto, uma imersão chamada Imersão Agência de IA, que é basicamente o processo que a gente usa aqui para conseguir construir esses ativos através de uma agência de inteligência artificial. Então a gente usa IA, automação, a gente usa o poder da internet e o poder dos processos também, que eu vou falar já já, para construir um modelo de negócio onde você trabalha para o negócio e não no negócio, o que é muito diferente. O dono de uma agência tradicional, ele trabalha na agência, então ele trabalha no negócio dele, e ele é como se fosse uma engrenagem daquela empresa. E esse modelo de agência de IA, ele é um modelo que você trabalha para construir a agência de IA, e uma vez que ela está construída, ela roda sem que você precise se preocupar, que é basicamente a ideia do trabalho construir ativos, né? Então, se você é gestor de tráfego, dono de agência, se você já faz aí pelo menos 10, 15, 20 mil reais por mês e quer entender o processo para você construir esse trabalho, construir esse modelo de negócio que constrói ativos, eu vou deixar o link do ingresso para você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tá? Então é uma das formas que você tem para construir ativos ao invés de trabalhar em um trabalho descartável, ok? Então pare de trabalhar em trabalhos descartáveis, comece a construir ativos. Se você continuar trabalhando em trabalhos descartáveis, você vai continuar trocando seu tempo por dinheiro, e trocar o seu tempo por dinheiro não é nem de longe a maneira mais inteligente que você tem de usar a coisa mais valiosa que você tem, que é o seu tempo, ok? Então esse aqui é o ponto número 3. Ponto número 4 está diretamente ligado com o 3 também, que é, se você não tem recorrência, você não tem um negócio. E agora falando na parte de negócios mesmo. Tem um caso de um cara chamado Steve Larsen. Steve Larsen é um gringo, ele tinha feito uns 30 milhões de dólares mais ou menos, ele cansou, ele entrou em burnout lá e ele quis vender a empresa dele. Ele foi para um investidor, chegou lá e falou, putz, eu quero vender meu negócio. Aí o cara falou, putz, você fez 30 milhões de dólares aí, mas sua empresa não vale nada. Ele, como assim minha empresa não vale nada? Tá de sacanagem comigo? Eu já fiz 30 milhões de dólares, tá falando que a minha empresa não vale nada? Tenho clientes? Aí o cara falou, pois é, porque a tua empresa trabalha
trabalha com promoções. E repare que promoções não é desconto, tá? Promoções é no sentido de que você precisa fazer de novo para que ela continue recebendo. É o mesmo modelo de agência tradicional, o mesmo modelo da gestão de tráfego, é o trabalho descartável. E aí o Steve Larsen falou, tá, e o que eu preciso fazer para que a minha empresa valha alguma coisa? Aí o cara falou, Steve Larsen, você precisa construir ativos que te trazem recorrência. Ou seja, que você faça uma vez e esses ativos te tragam mais dinheiro ao longo do tempo, e que isso a gente chama de recorrência. Então, hoje, nossos modelos de negócio aqui estão todos baseados em recorrência, e os modelos que não estão baseados em recorrência, a gente está matando. É até uma coisa curiosa, né, porque eu fiz um vídeo um tempo atrás falando assim, ó, estou falindo a minha empresa, mas é por um bom motivo. Então, eu estou falindo de forma proativa a minha empresa, eu estou encerrando várias coisas, e várias coisas que já venderam milhões, mas eu sei que isso não vai durar pro resto da vida, porque isso não me gera recorrência. Ou seja, o meu trabalho era descartável. E aí, quando você aprende a criar ativos, que é a ideia do software, do infoproduto, que é a ideia, enfim, das coisas que rodam, de vídeos como esse daqui, que talvez vai ficar monetizado por anos aqui me trazendo resultados, você entende que você pode usar melhor o seu tempo, o tempo que você tem, o tempo que Deus te deu, né? O tempo que Deus te deu de vida, você consegue usar melhor e otimizar ele para que você tenha mais resultados e esses resultados sejam cumulativos. Tem uma coisa bem curiosa, uma filosofia que eu tento a seguir, que é, eu só vou fazer alguma coisa que o meu resultado seja desproporcional ao meu trabalho. Ou seja, se eu tiver que trabalhar para ganhar não faz sentido eu usar meu tempo para isso. Agora, se eu tiver que trabalhar e eu sei que esse vai vir agora, depois mais depois mais depois mais depois mais depois mais depois mais esse é um trabalho que vale a pena ser feito. E aí a ideia da recorrência, né? Então, se não tiver recorrência, mate a ideia. Se não tiver recorrência, mate a ideia. Esse aqui é o ponto número 4 do meu caderninho de conselhos de vida aqui. Ponto número 5 é, aprenda o quanto antes sobre processos. Então, se você não sabe o que são processos, é basicamente uma metodologia, né? Uma forma de você fazer alguma coisa. Eu trabalhei durante muitos anos com engenharia, então eu sou engenheiro de controle e automação de formação, trabalhei 4 anos na área do IoT, e eu lembro que às vezes a gente tinha que ir para fábricas resolver alguns problemas com máquinas. Eu chegava lá e talvez era uma máquina que eu nunca tinha mexido antes, uma marca diferente, enfim, um modelo diferente. E a primeira coisa que a gente fazia era procurar o manual. Eu chegava, folhava o manual, encontrava a página que eu precisava e descobria como que aquela máquina funcionava. Então, isso é um processo. É você ter documentado o que funciona e o que não funciona. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, em Deus nós confiamos, todos os outros me tragam dados. E processualizar é você entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona e você documentar isso. Tem um cara chamado Ryan Deiss, eu vou deixar o vídeo dele anexado aqui no cardzinho. Eu aprendi com ele a construir processos dentro do Notion, que é uma ferramenta muito simples, muito baratinha que você pode ter aí, e você pode documentar todo o teu processo dentro do Notion. Ele tem mais ou menos umas 17 empresas, eu acho, ele faturou mais de 200 milhões de dólares já, e ele gerencia as 17 empresas e os processos delas dentro do Notion. E a hora que eu vi o vídeo desse cara, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso pra mim. Porque você deixa documentado por escrito aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, pare de trabalhar na sua empresa, no seu negócio, e comece a trabalhar para a sua empresa e para o seu negócio. Quando você constrói um processo, você constrói algo que vai ser usado por você outras vezes e por outras pessoas também. Então, é uma forma de você sair do operacional, pensar no estratégico e documentar o estratégico. Aprenda sobre processos o quanto antes. E por último, desenvolva a habilidade de gestão de pessoas e de processos o quanto antes também. É uma coisa que, chegando agora no nível que eu tô, com os objetivos que a gente tem aqui, com a startup, com o ChatFunnel, a gente percebe que eu deveria ter aprendido mais sobre gestão mais cedo. Deveria ter me desenvolvido mais, deveria ter estudado mais, e agora eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Então, se você tem tempo ainda, se você não chegou lá ainda, ao ponto de você olhar e falar, putz, tá me faltando isso aqui, comece a desenvolver desde já. Assim como, um ponto extra para você aqui, o inglês. Eu fui comprar um livro essa semana do Hormozi, ele tá lançando um livro novo chamado 100 Million Money Models, eu acho que é o nome do livro, né? Um modelo de negócios de 100 milhões de dólares. Eu fui comprar esse livro que ele custa $29. O livro custa $29. Para mandar pro Brasil esse livro, ele vai sair mais ou menos uns R$800. Então $29 se tornaram R$800 com impostos, frete, conversão do dólar pro real. E aí você percebe o quão caro é o conhecimento aqui no Brasil. A melhor coisa que você pode fazer é aprender a buscar conhecimento em outros lugares, onde o conhecimento é mais acessível, mais abundante e mais atualizado também. Então pensa só, para você ter acesso ao conhecimento desse livro que eu te falei do Hormozi, você vai ter que esperar alguém ler o livro. Então alguém vai ter que pagar os R$800, vai o Matheus lá pagar os R$800 pelo livro, que custa $29, deveria custar R$30, né? Vai o Matheus lá, o Matheus compra,
Aí o Matheus lê, o Matheus aprende, aí depois eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um curso sobre o produto, vou fazer uma mentoria sobre aquele livro, e aí as pessoas aqui do Brasil vão aprender sobre isso, né? Exceto as pessoas que também vão buscar na fonte. Então o que eu tô falando pra você é, não espere ter influenciadores, ou ter empresários, ou ter pessoas como o Matheus e como outros aqui, e buscar lá na fonte, aprender, aplicar, entender e executar pra depois te falar. Vai buscar na fonte também. E pra isso você precisa entender inglês, você precisa entender, enfim, saber outras línguas pra você poder beber da fonte. Não vai parar de assistir esse canal aqui porque, pô, eu tô aqui sempre produzindo vídeo também, né? Mas seja como eu, né? Seja um produtor também, consuma na fonte. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, melhor. Então aí as 6 dicas que eu trouxe pra você. E uma bônus, né? O dinheiro não traz paz. O que te traz paz é a habilidade de fazer dinheiro. É a habilidade que te faz chegar lá. Segundo, R$1 milhão, R$2 milhões não é muito dinheiro, porque a inflação consome o teu dinheiro o tempo inteiro. Então, quando você coloca uma linha de chegada, você chega lá, você percebe que já não vale quanto valia. Então, aprenda uma habilidade que te faz chegar lá e entenda que essa é a habilidade mais importante que você precisa desenvolver. Terceiro, pare com o seu trabalho descartável e o quanto antes pare de trocar tempo por dinheiro. Tem várias alternativas para isso. Se você quiser aprender uma das alternativas, tem o link aqui da imersão, agência de IA aqui embaixo para você aprender comigo. É uma das formas que a gente criou aqui para construir ativos ao invés de trabalhar em trabalhos descartáveis. 4, se você não tem recorrência, você não tem um negócio. Então, crie negócios que tenham recorrência, que te tragam resultados mensalmente ou anualmente. E se não gerar recorrência, mate as suas ideias. Crie ideias que te geram recorrência. 5, aprenda sobre processos o quanto antes, para você entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona. 6, desenvolva habilidade de gestão de processos de pessoas o quanto antes. E 7, beba da fonte. Aprenda outras línguas. Como eu disse, esse vídeo pode ser que não tenha milhares, né, milhões de visualizações, mas se uma pessoa só já for transformada com o que eu falei aqui, a minha missão com esse vídeo tá feita. Valeu, vejo você no próximo vídeo. Abraço.